Eu sou a Eli Ferraz, apresentadora do programa No Corre Com Elas, um programa com abordagem descontraída e informativa com temas relacionados ao universo feminino como empreendedorismo, saúde, beleza e bem-estar. Tudo que diz a respeito do corre do dia a dia de quem quer empreender no Brasil. O programa No Corre Com Elas é para todas as mulheres que buscam se inspirar em cases reais de mulheres de sucesso. Hoje, a nossa convidada é a Marcela, diretora do Instituto Riachuelo. Obrigada, Marcela, pela sua presença. Marcela, me conta como que começou a sua história no mundo da moda? Elia, desde sempre, né? Riachuelo foi uma empresa fundada pelo meu avô, então eu cresci muito nesse contexto, assim, nunca senti pressão, assim, para trabalhar lá, tanto que não é uma coisa que tá todo mundo da família, né? Uma empresa bem profissional, mas eu sempre fui muito próxima dele e cresci vendo esse amor que ele tinha pela empresa e que tudo era muito misturado, né? Empresa e família. Até brinquei assim que eu nunca, de verdade, assim, eu descobri que não se trabalhava aos sábados sempre, né? Todo mundo, depois de muito mais velha, porque na minha família era sempre assim, sábado era dia de loja, então era o programa certo. Então eu cresci muito nesse contexto, assim, vivi muito a empresa desde sempre e sempre amei muito a empresa. Então eu comecei a trabalhar super cedo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. Eu tinha trabalhado já antes, assim, meu pai tinha um restaurante, eu tinha trabalhado de garçonete, tinha feito coisinhas, trabalho de férias, mas na Riachuelo mesmo eu entrei com 17. Nossa, você era uma baby! Foi no primeiro ano da faculdade, eu sempre estudei período integral na escola, então eu estava acostumada, já era um dia meio cheio, né? Aí eu fui para a faculdade de manhã. E acabava meio-dia, eu lembro que aquilo me incomodava, assim, de ir para casa naquele horário. E aí eu tava no São Paulo Fashion Week, que eu sempre era voluntária, e trabalhava para sentar as pessoas e tal. E aí a Riachuelo tava começando um departamento de moda, tinha uma pessoa que tinha sido contratada para começar. E ela conhecia meus professores. E ela me encontrou no São Paulo Fashion Week e falou, eu tô precisando de uma assistente e tal, você pode trabalhar comigo? Eu falei, posso. Então, assim, não teve nem nada a ver com a minha família, assim, foi um convite mesmo. E você começou como assistente? Comecei como assistente, eu ficava assim, era 1000 anos atrás, né, eu ficava assim, cortando, eu era assistente da parte de estilo infantil. Foi quando começou o departamento de estilo, até então era só gerente de produto que emitia pedido de produto. E aí ela foi para começar o estilo, eu fazia faculdade de moda. Então, assim, meus primeiros anos de trabalho era cortar coisas em revista e colar em painéis. Painel de calça, painel de blusa. Gente, eu lembro dessa fase dos painéis. De tudo cortadinho, era... Eu te contei que eu era modelo, né? E eu fiz Riachuelo por muito tempo, eu fiz e-commerce, enfim, muito por coincidência. E literalmente você chegava lá, na sala de estilo, assim, várias, né? Quando vocês fizeram a collab com a Paula Raia, e a Paula amava essa coisa de recortar e tava tudo colado com as inspirações. E a gente trabalhava assim, ficava fazendo pesquisa, aquelas revistas que eram super caras, internacionais, a gente ficava assim cortando, fazendo painel, aí mandava pro jeito. Foi o meu comecinho de Riachuelo, foi assim, mas eu sempre gostei de trabalhar. Eu acho que a gente sempre teve esse valor forte do trabalho, tá na minha família, assim, sempre foi uma coisa que eu até já questionei assim na minha vida, o tanto que isso me define, se isso talvez é um pouquinho exagerado, assim, você tem, mas é o que é, né? Então, assim, pra mim, foi um caminho super natural, assim, tá na Riachuelo, trabalhar com moda, de novo, assim, sem pressão, mas com muito amor, assim, pra mim, eu sempre vi, assim, como uma Não, dá uma pra missão, ver que seus né? olhos brilham quando fala, assim, desculpa, depois de tantos anos, se os olhos não estão brilhando, aí tem algum problema, mas dá pra ver que é genuíno esse amor por Mas você. eu acho que quando eu acho isso até uma coisa legal de empresa grande no geral, né, assim, eu já mudei muito, eu fiz várias transições de carreira lá dentro da própria Riachuelo, e é muito gostoso, assim, porque eu acho que quando você tá primeiro numa empresa grande, né, e que aí isso te dá um leque de carreiras muito grande, eu me sinto assim, eu tô lá há mais de 20 anos, mas eu me sinto muito fresh, assim, sabe, no cargo, fazendo o que eu faço, muito motivada, porque eu mudei, eu acho que né, assim, tô num cargo mais recente também, há uns 2, 3 anos, então assim, é tudo muito novidade, eu me sinto muito, eu acho que a gente tem muito essa coisa hoje de
aprender a vida inteira, né? Eu acho que antigamente não tinha essa cabeça assim, você meio que passava um período da vida estudando e depois você ia trabalhar naquela mesma coisa a vida inteira. E eu acho que na hora que você se vê assim como aprendiz de vida toda, é muito legal. Eu acho que a empresa grande tem isso que te dá. E eu também acho que quando você consegue entender, né, assim, o que é seu propósito pessoal, o que te move e alinhar isso dentro de uma plataforma que é uma empresa grande, porque uma empresa grande nada mais é do que um monte de CPF juntos, um monte de CNPJ juntos, e tem um poder muito grande de tocar na vida das pessoas, né? Dos nossos clientes, dos fornecedores, de todo mundo que trabalha lá, assim, ainda mais a cadeia da moda, que é uma cadeia muito longa, assim, tem essa chance de você mexe com várias classes sociais, sim, né? Porque, por exemplo, principalmente a moda, você consegue dar oportunidade para uma menina, para um menino, às vezes que também não teve nem estudos. Totalmente. Basta ter, como se diz, como que fala aquela palavra, gente? Oportunidade? Dom? Basta, assim, às vezes você dá a oportunidade para uma pessoa, para uma menina, para um menino, um jovem, que não tem nem a faculdade, né? Basta ter o dom, porque você consegue olhar o dom artístico. Esse assistente aqui, eu tô vendo que ele tem já o feeling pro lado criativo. Você consegue ir movendo e dando oportunidade de crescimento antes mesmo desse jovem concluir a faculdade. Não, eu fui muito tempo do marketing da Riachuelo. Eu tinha muito orgulho porque a gente sempre foi o departamento que mais efetivava jovem aprendiz. E eu amava aquilo. Até teve uma jovem que acabou de sair, depois de quase 20 anos de empresa, ela entrou como jovem, estava lá até agora, que é a Amanda, fez um trabalho incrível. E eu lembro, eu tinha um orgulho, assim, ela entrou lá, ela era uma menininha. E eu acho que você tem um papel, né? E aí, quando você, até extrapolando da história de moda, né? Mas nós temos fábrica, né? E as lojas. E o varejo, ele tem muito essa história de ser o primeiro emprego da pessoa. Sim. E eu acho que o trabalho tem um poder muito grande de moldar as pessoas. Eu sempre achei muito importante trabalhar, eu quero muito que, sabe assim, passar esse valor para os meus filhos, porque eu acho que é muito, dignifica quem a gente é, te dá um senso até de humildade, no sentido de entender quem você é um pedacinho de uma coisa e você tem que trabalhar junto com muita gente para aquilo dar certo. Então eu acho que diminui ego. Tudo, porque o ego existe, óbvio, mas ele talvez seja uma das coisas mais nocivas, né? No trabalho, nas mesas de reunião. Então eu acho que um pedaço muito, muito importante da minha formação foi porque eu comecei a trabalhar desde cedo e entendi como o mundo funcionava por essa lente de servir, né? Através do meu trabalho. E eu acho que quando você emprega a pessoa pela primeira vez numa fábrica, numa loja, você tem um papel super importante para acabar de formar aquela pessoa. Como cidadã mesmo, sabe? E a gente sabe, né? Lojas pelo Brasil inteiro. Hoje em dia, claro que não é mais tão assim, mas eu lembro, assim, de casos de pessoas que chegavam na loja, assim, que tinham um trabalho muito grande de acabar de formar, até de valores, de ética, de cidadania, de coisas básicas, assim. Higiene, porque às vezes, assim, quando começam a trabalhar, principalmente no Brasil de meu Deus, que é o que eu chamo, os jovens começam a trabalhar muito cedo, né? Para ajudar dentro de casa, que aquela renda faz diferença. E outro dia eu tava conversando, gente, uma menina de 14 anos, ela não tem noção básica de higiene. Sim, às vezes a menina fica 4 ou 5 dias achando que é normal ficar sem lavar o cabelo, né? E aí quando ela começa a trabalhar, que ela começa a ver, opa, não é, eu preciso cuidar da minha imagem. Não é normal eu sair com a roupa manchada. Às vezes a mãe fala, mas não escuta. Só quando a chefe vira, fulana, eu acho que você não lavou o teu tênis. Aqui no trabalho, você precisa estar com o teu tênis minimamente arrumado. Eu comecei a trabalhar muito nova também. E meu primeiro emprego, eu tinha ali uns 11 anos, eu trabalhei numa loja de roupa infantil. E eu lembro que, eu sempre tive alguns toques, tá? Mas era uma coisa que eu me preocupava em me arrumar para ir trabalhar. Em conferir isso, se o sapato estava realmente limpo, se a minha roupa estava bem passada, porque como que eu ia me apresentar para minha chefe, né, sim, eu estar impecável, e eu morria de vergonha, se me falasse assim comigo, você está, nossa, minha cara caía, e eu que estava falando, e eu não tinha olhado por esse lado, que o primeiro emprego educa e traz esses valores muito fortes. E né? Eu acho que as empresas que têm essa chance de dar o primeiro emprego,
tem que olhar para isso com muita responsabilidade, porque você vira parte da história de uma pessoa e talvez aquela pessoa vai ser uma pessoa que vai devolver muito mais para a sociedade porque ela teve essa formação da forma certa no primeiro emprego, né? Ela foi tratada com respeito, ela foi tratada com todo o merecimento que ela merece. Então, eu acho que é um gerente de loja, assim, tem que ter a consciência desse papel de formador mesmo das pessoas, sabe? E qual foi o seu maior desafio no mundo da moda? Então, tem uma história ali que é muito boa, assim, que foi cheia de desafio, mas que também é muito boa, assim. Meu avô nasceu no interior do Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Caraúbas, e saiu de casa muito cedo, com 12 anos, assim, ele fugiu de casa logo depois, avisou os pais, mas ele saiu porque ele entendia que para ele mudar a vida dele, mudar a vida da família dele, ele tinha que ir para um lugar com mais oportunidades de emprego, né? De novo, assim, ele entendia que ele só ia mudar através do emprego. Então ele teve uma vida, é uma história super bonita, ele foi para Natal, era a época da Segunda Guerra, Natal tinha um forte americano, então estava super próspero, ele conseguiu um emprego e de lá foi, assim. E sempre falava pra gente da importância do primeiro emprego, de dar oportunidade para as pessoas, que depois que a pessoa abraça aquela oportunidade, ela vai embora, mas que a primeira oportunidade tem que ser dada. Então ele teve uma história, ele sempre lutou muito, assim, para gerar empregos, para manter empregos, especialmente no Rio Grande do Norte, que é o estado dele, era o estado dele. Então, eu cresci muito, muito com isso, com esse menininho, bagrinho, assim, que fugiu de casa com 12 anos e a história construiu... é muito ativa, muito viva na vida de vocês. Muito, muito. E que construiu a Riachuelo e sempre muito nesse valor do trabalho e de gerar emprego e de mudar a vida das pessoas através do trabalho. Corta, muitos anos, eu já estava lá há um tempo... E a gente quis fazer a collab da Versace. Uhum. E a gente nunca tinha feito, eu já cuidava disso, né? Assim, eu cuidei das collabs por muito tempo no marketing. E foi um contrato super difícil, porque a Versace nunca tinha feito nada com o Brasil, a Riachuelo nunca tinha feito nada internacional. Então, assim, a gente tinha que se provar o tempo inteiro, assim, que a gente sabia o que estava fazendo, que ia fazer uma coisa legal, né? Uma coisa que desse orgulho neles e tal. E foram 6 meses só de negociação desse contrato. E aí eu lembro que depois, assim, que estava quase tudo certo pro contrato, a Donatella Versace, né, que sucedeu o irmão dela, o Gianni, ela falou, tá bom, tá tudo certo, mas eu quero conhecer essas pessoas, que eu vou trabalhar por tanto tempo, olhar no olho, ver se é isso aí, né. E aí lá fomos nós para Milão, eu e uma outra pessoa, a Lisa, que trabalhava lá, e eu queria até usar uma roupa da Versace, assim, pra impressionar, né, eu não tinha nenhuma roupa, peguei uma roupa emprestada. Mas fui lá, a gente ficou negociando um contrato super difícil, né, tal. E na hora que a gente concluiu a negociação, ela entrou na sala. E, né, aquela figura super magra, sim, com um salto alto desse tamanho e tal. E eu super nervosa, né, conheci a Donatella, não tinha nem dormido. E aí ela falou, gente, me acompanhe que eu tenho uma surpresa pra vocês. E aí a gente foi pra uma outra sala e tinha, assim, era uma sala com esses painéis, que você falou, de roupinha recortada, do piso ao teto, assim, painéis super grandes, com toda a coleção desenhada já, escrito Versace for Riachuelo. E eu lembro, assim, arrepiei. Ai, foi tão lindo, eu fiquei tão emocionada, porque era uma coisa, assim, que foi super difícil, eu consegui assinar e tá lá, e a gente teve que se provar muito. E eu só lembrava daquele menininho que tinha saído de Caraúbas, assim, né, de tudo que ele tinha construído na vida, e pensava, meu Deus, olha onde a gente tá, sabe, a Versace sendo uma coleção pra gente, Versace for Riachuelo. Foi muito, sabe quando você tem uma dimensão, assim, uau, assim, a gente chegou muito longe. E essa, só te interrompendo, essa foi a primeira collab que você Internacional, a gente tinha feito várias nacionais, mas internacional foi, então tinha todo aquele peso de collab internacional, e a gente conseguiu fechar. Marca de luxo. Foi com uma marca de luxo, e ela fez todo, que depois ela até acabou repetindo, mas era aquela coleção toda do irmão dela de Fundo do Mar, e ela falou, olha, eu tô acreditando tanto nessa parceria que eu tô cedendo essas estampas pra vocês. Depois eu nunca mais vou usar. E no final ela usou, que eu achei até bonito, até meio recente. Ela fez de novo uma coleção com aquelas estrelas do mar, com a mesma aqui. Sim. Então ela colocou muito amor naquilo também. Mas foi assim, teve esse momento super emocionante, mas depois
foi muito desafiador, assim, eu lembro de todo o processo da coleção, e eu engravidei. Foram 2 anos depois pra gente fazer a coleção. E não Nossa, tinha foi longo, foi um processo longo. E é assim, longo, né? mas hoje em dia a gente faz tudo muito, né, por Muito Teams, rápido. faz tudo... Não, esse tipo de collab leva tempo, eu acho que tem que levar mesmo pra ser o DNA da pessoa. Assim, é um trabalho a 4 mãos, e tem que ser feito com calma, então leva tempo. Mas a gente vira e mexe, ia pra Milão, a aprovação era toda lá, assim, eu fui muitas vezes pra lá por causa desse projeto. E aí eu já tinha um filho, eu queria ter o segundo filho, mas eu pensava, não, mas ele tem que nascer depois de Versátil pra dar tempo, né? Eu quero lançar Versátil, depois eu quero relaxar, não quero ficar... E aí eu programei, eu pensei, não, então assim, quando a gente lançou em novembro, se eu não me engano, então eu tinha que, assim, engravidar pra dar tempo de nascer depois de novembro. Super, assim, programada, virginiana, maluca, fiz isso. Mas eu engravidei super rápido. Foi igual o meu caso. Você engravidou assim rápido também? Não, e aí foi uma loucura, porque eu não contei pra eles que eu tava grávida, foi tudo muito, muito difícil, muito caro, orçamento estourado. E eu lembro que na primeira reunião que a gente fez de sitting do desfile, que era assim, era um desfile, era um evento muito grande em São Paulo, tem muita gente querendo ir, a gente querendo prestigiar as pessoas, convidar todo mundo e tal. E eu lembro que depois da primeira reunião de sitting eu comecei a ter contração, né? Você tava contando da sua contração aqui, quase que no estúdio. Eu tive isso na primeira reunião de sitting, e eu fui pro hospital e fiquei internada, foi muito tumultuado, assim, e no final eu fiquei assim, eu passava o dia fazendo reunião no hospital, tinha que ficar de lado, porque de frente a piorar a contração, eu recebi Paulo Borges no hospital, eu fiquei conhecida como menina que fazia reunião no hospital. Isso foi em 2015? 2012. Foi 2012. Foi incrível. E assim, trabalhei o tempo inteiro, não relaxei nada. No final, eu fui no desfile de cadeiras de rodas, eu fui pro médico. Eu só não vou se ele estiver nascendo. Se for um pouco depois ele nascer, um pouco antes, eu vou, porque eu era um filho também. Eu fui de cadeira de rodas, enfim, deu tudo certo. Foi emocionante, enfim, foi muito, muito especial a noite. E quando eu voltei pro hospital depois, eu ainda voltei pro hospital, e aí eu falei, nossa, agora eu vou relaxar. E aí o pessoal do Karl Lagerfeld procurou a gente para assinar o contrato. Eu ainda consegui assinar antes dele nascer, que foi mais umas 2 semanas até ele nascer, eu ainda consegui assinar esse contrato. Então, assim, esse mundo de collabs, assim, foi uma fase maravilhosa da vida, mas de muito trabalho e de muitos perrengues, assim, nesse sentido. Vocês continuam fazendo collabs? Ó, já tô aqui com... Pode contar? Pode. Pode contar, né? Já tô com a nossa próxima, que a gente vai fazer agora com a Nini, que é a marca da Carol Célico, que tá maravilhosa, assim, uma marca super nova. E que a Carol tem uma equipe incrível por trás, assim, elas fizeram é uma marca muito diferente. Eu acho que é uma marca muito desejo, que dá muita vontade de usar, tem um DNA muito próprio delas, é uma marca que desde o dia zero eu sempre fiquei de olho, assim, né, fico acompanhando, e a Carol topou fazer e lançamos agora. Ai, que delícia! E tá super bonita. E me conta uma coisa, como que se dá a criação das collabs? Como que vocês fazem essa curadoria? Acho que nunca teve uma coisa assim... científica, já isso dá certo, vamos fazer pesquisa, foi muito sempre no feeling. A gente fez ao longo desses anos todas poucas e boas, assim, acreditando que tinha que ser marcas que fossem muito aspiracionais, e que o nosso grande objetivo é fazer com que ela caiba no bolso dos nossos clientes, assim, democratizar mesmo. Você pega marcas incríveis, mas fazer com que nosso cliente possa consumir, né? Então sempre foi uma preocupação, e aí de ter muita verdade nelas, assim. Então é um trabalho muito, muito a 4 mãos, mas assim, com DNA do estilista que tá fazendo a collab muito presente em tudo. Na própria roupa, claro, né? Mas etiqueta, modelagem, o evento de lançamento. Essa preocupação muito grande em levar aquela experiência de marca de uma forma muito autêntica e genuína para a Riachuelo. E acho que por isso que dá tão certo, porque as pessoas que compram entendem que é aquela marca de verdade, sabe? Sim. E como que você faz para equilibrar sua vida familiar, pessoal, com toda essa loucura que é o meio corporativo, principalmente o varejista, né? Que é tudo para ontem, assim. Que o mercado varejista, a gente acha que quando chega a coleção que é só ali, chegou primavera, verão, mas não, na verdade tudo antecipado, é tudo para ontem, várias datas comemorativas, é sempre uma loucura. Como que você faz para equilibrar?
Ah, enfim, eu já tive uma vida mais maluca, assim, de trabalho, de vida executiva, assim, acho que eu consegui, com a maturidade, com o tempo, me organizar melhor, colocar o foco onde eu acho que tem que ser colocado e ter mais equilíbrio, não tentar abraçar o mundo, né, que eu acho que isso ajuda, mas acho que isso vem com o tempo, né. Mas eu também acho, olha, assim, que eu entendi isso, claro que foi uma construção, mas assim, eu fico super cansada no final do dia, óbvio que eu fico, mas. E todo mundo fica, eu tenho certeza que você fica e todo mundo fica. E faz parte do meu pacote. E eu tenho muito essa tranquilidade, assim, que a vida não é para ser fácil, a vida vai ser difícil, a vida vai ter seus desafios. Eu sei que eu falo disso no lugar de uma pessoa que tem uma vida muito fácil, né? Por óbvio, todos os privilégios que eu sempre tive, mas eu sempre olhei, assim, o meu trabalho como uma forma de servir os outros, servir o mundo, servir a minha empresa, servir quem trabalha comigo e servir meus filhos, servir o meu marido, assim, eu acho que a nossa vida é para o outro. Eu sempre olhei, assim, eu acho que eu sou muito mais feliz sendo para o outro do que para mim. E na hora que você entende isso, assim, você vê com um pouco mais de leveza, porque, ok, eu tô cansada, eu tô mesmo, assim, numa fase cansada, enfim, um monte de coisa acontecendo, mas tá tudo bem, foi esse pacote que eu comprei, eu escolhi trabalhar, escolhi ter 3 filhos, escolhi ser uma esposa presente na vida do meu marido também, e isso dá trabalho e tá tudo bem, dá trabalho, eu não vou ficar me lamentando por isso, e tudo sabe? dá trabalho no Tudo final dá das trabalho. contas, E o que dá né? trabalho é o que é bom, né? Isso que a gente falou da Paula, assim, aquele sucesso que a própria Paula né? E né, do sucesso que ela tem é porque ela trabalha muito para aquilo, as coisas não são à toa. Quando você vê uma pessoa assim, que tem muito sucesso, que tem essa, né, uma vida que flui, aquilo é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de muita. E eu acho que se você olha a vida assim, sabe, assim, confia que as coisas vão dar certo, é mais leve e dá certo, assim, sabe? Acho que dá certo, sem ficar numa loucura de, ai, nossa, tá muito difícil, tá? Porque, tudo bem ser difícil, vamos evoluir nisso que é difícil, né? Estamos aqui pra isso, né? Dorme um pouquinho, daqui a pouco você vai estar renovada, que alivia. Marcela, e quais são as inovações que você vê a Riachuelo tendo no futuro? Eu acho que a gente sempre foi uma empresa, né, uma empresa que está aí há 77 anos, é uma empresa que a gente sempre inovou muito, mas eu acredito nessa inovação muito invisível, sabe? Assim, eu acho que a gente tem, claro, né, tem todo um caminho de digitalização, de jornada de cliente e tudo, mas eu acho que é uma empresa que faz o que tem que ser feito de uma forma bem feita, coloca o cliente no centro, está preocupada em atender de fato as necessidades do cliente, né, da forma certa. E eu acho que a inovação eu acredito mais nisso, nessa inovação do detalhe, do dia a dia, em você evoluir constantemente, melhorar processos constantemente. Tem muita evolução nisso e que não são saltos gigantescos, mas é você estar lá trabalhando todo dia, identificando oportunidade, melhorando, sendo atento ao que está acontecendo no mundo. Mas eu não acho que nada é bala de prata, sabe? Acho que é fruto de muita Eu concordo consistência. Com você. Porque, assim, o crescimento, ao contrário do que muita gente pensa, que falam hoje em dia na internet, principalmente com essa quantidade de guru, que é assim, na verdade não é, né? Claro, é assim, volta, aí fica constante daquele jeito, cresce de novo mais um pouquinho. É um dia de cada vez, né? E quais são as principais estratégias que você usa para se manter muito próximo do teu cliente? Eu acho que a gente tem que ouvir o cliente. O cliente é a voz da razão, né? Eu acho que o cliente sabe muito o que ele quer e acho que a gente tem acho que às vezes sabe o que quer, mas não tem obrigação de traduzir o que ele quer, né? Acho que as marcas de sucesso conseguem ficar atentas, conseguem ter uma conexão verdadeira com os clientes. E eu acho que, claro, além de redes sociais, que é um caminho muito bom para isso, para você ouvir, ter essa troca, mas eu amo ir em loja, assim. Eu estava em Fortaleza agora, no começo da semana, e você vai em loja, você conversa com... que são as pessoas que representam a nossa marca de verdade para o cliente. E elas sabem tudo, elas olham para uma roupa, elas sabem se vai vender, se não vai vender, elas sabem aquela necessidade. Eu acho que a gente tem que
às vezes, né, dos nossos escritórios aqui em São Paulo, entender que a verdade, o que quem conhece o cliente mesmo, quem sabe o que o cliente precisa, está em loja, né? Isso é para tudo. Ali, quando a gente foi fazer o Instituto Riachuelo, a gente foi para lá, ouviu com as pessoas. Eu falei, como que eu aqui em São Paulo posso imaginar que eu sei de verdade o que essas pessoas precisam, o que faz sentido para ajudar essas comunidades a prosperarem? Não sei. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ouvir, eu tenho que... Eu lembro que quando a gente chegou lá, foi até... eu nem esperava isso, mas levaram a gente tava eu e meu irmão, e levaram a gente para um auditório, começou a chegar um monte de gente das cidades em volta, e eles estavam muito lá numa história de ouvir o que a gente ia fazer com o Instituto Riachuelo, e a gente foi super... Eu até me assustei, porque eu não estava esperando isso, porque havia um monte de gente, e a gente estava lá para ouvir, e a gente foi super sincera, falou, gente, a gente não sabe o que vai ser o Instituto, a gente veio aqui para entender como vocês enxergam, como que a gente pode colaborar de verdade, né, com essa evolução. E foi muito legal, porque eles estavam achando que a gente ia chegar lá cheio de resposta, e não era, e a gente também achava que a gente ia chegar lá e eles iam ter um monte de resposta, e foi muito construído junto na base de ouvir, refletir, ajustar, e eu acho que é isso, assim. Você sabe que você falando, a gente lá em casa tem uma frase que foi até meu marido que me ensinou, e eu carreguei para a vida, e a gente carrega isso 24 horas, principalmente com as crianças, né? A gente só vai ajudar uma pessoa se a gente fizer exatamente o que ela está precisando naquele momento. Então, por exemplo, tem dias que a Helena, minha filha, fala assim, deixa eu te ajudar? Eu falo, tá bom. Ela, mas eu quero pintar isso aqui para te ajudar. Eu falo, mas você não vai me ajudar se você pintar isso aqui. Você vai me ajudar hoje se você sentar ali e ler o livro da escola. Ah, mas isso eu não quero. Então, você não quer me ajudar, você quer fazer alguma coisa que você gosta, né? Porque a ajuda, basicamente, é isso. É você olhar para aquela pessoa e perguntar, como eu posso, o que eu posso fazer hoje, né? E fazer realmente o que aquela pessoa precisa. Porque tirando isso, é coisa para alimentar nosso próprio ego e a nossa própria vontade. É verdade. E a gente começou a aplicar isso dentro de casa, e você falando faz total sentido. E dentro lá da VV, a gente começou a falar isso também, porque era uma coisa que a Mariana falava muito. Quando você entra numa comunidade, você tem que perguntar para o líder da comunidade o que essa comunidade está precisando. Exatamente. Foi o que vocês fizeram? Exatamente. E como que você vê a Riachuelo nos próximos anos? Como que vocês querem ser lembrados? Eu acho que com essa marca muito conectada com o cliente, que se antecipa cada vez mais aos desejos, que oferece uma moda bacana, feita da forma certa, que caiba no bolso dele. Acho que moda é uma ferramenta de autoestima forte também, então a gente sempre olhou para essa missão, assim, que a gente também tem que democratizar a moda, tem que pegar, né, coisas incríveis aí que acontecem no mundo e levar para o nosso cliente ter essa possibilidade de estar sempre bem vestido e se sentindo bem, e muito atento aí aos movimentos do mundo, mas seguir da forma que a gente chegou aqui até agora, né? Então, assim, com pessoas, ouvindo pessoas, envolvendo as pessoas no nosso negócio, fazendo a nossa roupa do jeito certo. E eu acho que é o que nos levou até aqui, eu acho que é o que vai continuar, né? Levando a gente nos próximos anos, mas com muitos desafios, né? Assim, melhorando cada vez mais a experiência de marca, né? A gente entende isso, que tem que ter uma melhoria muito constante nesse sentido do cliente entrar na loja e viver, e em todos os pontos de contato com o cliente você ter essa mesma experiência. Tem muita coisa para fazer, acho que a gente vive um momento muito legal, assim, né? Eu sou da família, mas é uma empresa profissional, tem uma gestão profissional, a gente mudou de CEO há pouco tempo e tem sido muito gostoso, assim, ver um cara que compartilha valores muito parecidos com os nossos da família e que está preparado para levar a Riachuelo para esse próximo ciclo. Então, tem sido uma relação muito gostosa, assim, acho que a família sempre sendo, né, aquele guarda-reio das coisas, dos valores, de olhar para o longo prazo, de nunca perder essa coisa de deixar as pessoas no centro da marca. Aí eu falo clientes e colaboradores e fornecedores, mas ter uma gestão aí de uma pessoa que vem de fora com uma cabeça, né, mais antenada do mundo, do que dá certo. Então, ver a empresa crescendo assim, sem perder a nossa essência, tem sido o nosso DNA, tem sido muito legal. Ai, que legal, parabéns, Má, muito obrigada.
pelo seu tempo, por ter vindo aqui no nosso programa. E para encerrar, qual que é a dica que você deixa para outras mulheres que têm vontade de empreender com moda? Com moda? Eu posso uma coisa mais geral, assim? Pode. Do que só... Não, o que eu sinto ali, de novo, né? Eu acho que é o tempo que mostra isso pra gente, né? Mas eu estudei, fiz MBA, tinha feito tudo isso. E aí eu tava no começo do ano, no final do ano passado, pensando qual que seria o meu próximo passo de estudos. Eu gosto de estudar. E aí eu cheguei à conclusão que eu queria fazer um trabalho muito de me tornar, assim, uma líder madura, sabe? Porque tem uma coisa que você acha, na medida que você vai evoluindo na sua carreira, que você vai sentar em mesas de reuniões mais importantes, sabe? Com pessoas com mais experiência, e vai ter muita maturidade nesses lugares. E eu vi que isso não é verdade. E não, assim, que tem muito ego do que você falou no começo. Eu vejo, assim, como às vezes você está em situações como o ego atrapalha, assim, e se a gente entender isso, assim, sabe, de desenvolver as nossas virtudes mesmo de vida, você vai entender o que elas são, e eu acho que elas não são fáceis de desenvolver, não é uma coisa porque eu sou uma pessoa virtuosa automaticamente, não, você tem que saber o que é isso e trabalhar nisso. Isso inclui a maturidade, isso inclui você tirar seu ego da sala, isso inclui você ajudar as pessoas mais novas a se desenvolverem, sabe? E eu entendi que talvez eu seja mais útil agora, em vez de fazer um MBA, estudar finanças, qualquer coisa assim, que é óbvio que é super importante, mas assim, de eu tentar ser essa líder que facilita, sabe? Hoje eu me vejo como uma fazedora de pontes, assim, entre o conselho e a gestão, entre o cliente e a empresa, dentro da minha família, assim. Acho que você tem esse olhar, assim, de vamos agregar, né? Qualquer seja a situação que a vida vai te apresentar e que vai te apresentar muitos desafios, entra na cabeça de agregar e não agregar para você, agregar para a situação mesmo. Eu acho que hoje é o que tem feito mais diferença, assim, na minha carreira, até para eu ter uma carreira próspera. A hora que eu entendi isso, assim, de ajudar as situações, as pessoas, eu acho que eu também prosperei um pouco mais na minha carreira. Então eu acho que a gente tem que isso, estudar para ser pessoas mais virtuosas, estudar ética, estudar filosofia clássica, porque acho que a gente já teve muitos grandes líderes na humanidade que ficaram para trás e que não necessariamente são os líderes do nosso tempo hoje. Por que não se inspirar no que o mundo já teve de melhor e que talvez não viveram na nossa época? Sim. Então eu tô com essa cabeça, assim, de tentar me fazer uma pessoa cada vez mais madura, e eu acho que eu vou agregar muito mais para minha empresa, para as minhas relações, para minha família, sendo essa pessoa. Então meu conselho seria esse, assim, vamos se formar na maturidade, sabe? Ai, que delícia. Mas faz total sentido. E outra coisa, essa questão do emocional, do ego, ela pode tanto alavancar uma pessoa, que é o processo que você tá, mas também pode destruir, porque às vezes por conta de um ego bobo, de um mimo bobo, ou uma falta de inteligência emocional ali, você acaba destrói com tudo. E assim, e não é estudando autoajuda. É o que você falou. É literalmente olhando para dentro, se conhecendo, estudando casos dos antigos, estudando filosofia e paciência, né, para colocar tudo em prática, porque não é do dia para noite também. Eu sinto que quando você se conhece, você vira uma pessoa muito mais assim reta, sabe, na intenção, na contribuição. A gente faz um monte de besteira e toma decisões erradas e muito às vezes vindo de um lugar, né, que você acha que é bom, mas se você, sabe, aprofunda, pensa, reflete, se conhece, eu acho que você vira uma pessoa de comportamento mais reto, sabe? E eu acho que isso é um ganho grande pro mundo, assim, né? Pro que a gente pode fazer. Obrigada. Obrigada pela sua dica, obrigada pela sua presença, por compartilhar conosco sua história. Parabéns por toda a sua trajetória, parabéns para Riachuelo, pro seu avô, vida longa, que a marca continue perpetuando e ajudando tantas famílias por muitos e muitos anos. Obrigada. Obrigada, adorei. Eu gostei muito da nossa conversa. Esse foi mais um No Corre Com Elas. Espero vocês aqui na BMC News no próximo episódio.